Olá! Hoje nós vamos responder a uma dúvida de inscritas que estão fazendo um ponto que já apareceu no canal, só que chega na hora da cava e do decote e elas têm problema de como realizar isso. Esse é um ponto que foi mostrado num vídeo bem antigo, usando a cartela 7, a cartela 1 sim, 1 não, duas carreiras de 1 sim, 1 não. Para minha máquina veio com a numeração 7. Mas também pode ser perfurada dessa forma. E fica um ponto muito bonito, feito apenas com o tuque. A variação dele é a seleção de agulhas que nós fazemos aqui. Antes de começar, aqui seria uma imitação de uma blusa. Então, fiz a barra, vou selecionar 6 agulhas. Uma eu transporto para o lado, a outra para o outro. Ficaram 2 agulhas vagas embaixo. Novamente, uma selecionada para um lado, outra para o outro. 6 trabalhando, 2 vagas. Uma trabalhando, 2 vagas. Conto 6 novamente, transporto, uma para um lado, outra para o outro, para ter 2 agulhas vagas embaixo. Assim, a cada 6, eu faço essa seleção. O ponto, ele fica diferente, dependendo da seleção das agulhas. Então, essa é uma das formas de se fazê-lo. Quer fazer uma seleção diferente, mais pontos aqui, ou menos, também é possível. Eu estou contando 6, porque foi a amostra feita naquele trabalho, naquele vídeo. Aqui, como deu 7, eu vou encolher uma. Para ficar a seleção 6, 2 sem trabalhar, uma trabalhando, 2 sem trabalhar e 6 novamente. Vou com o carro para a esquerda, já selecionando, porque eu quero esse trabalho começando logo após a barra. Então, ligo o KC, ou ligo a máquina para ela selecionar, fazer a cartela funcionar. A regulagem um pouquinho mais larga, um pouquinho mais alta do que o normal para essa linha, porque ele vai ser trabalhado com o tuque. Selecionou, aperto na máquina, no carro, os 2 tuques ao mesmo tempo. Agora é só tecer. Ele fica um vazado grande, mas por causa do ponto tuque, ele salta e, ao mesmo tempo, esse vazado largo deixa de ser tão largo assim. Nota que algumas agulhas têm o ponto trabalhado e outras têm a laçada por cima. É esse o efeito do ponto com o tuque que nós queremos. Preciso de pente e, caso necessário, coloco o peso também. Suponhamos que tenha chegado a cava. Cheguei no momento de fazer a cava. O que eu preciso? Remalhar. No caso de uma cava redonda. Cava raglan, eu não acredito que esse modelo de ponto fique bonito. Mas, uma cava redonda, remalho ou com o fio ou sem o fio. Normalmente. Aqui eram 6 agulhas, mas eu tenho 2 vagas lá embaixo. O que eu faço? Essa laçada do ponto aqui, faço um remalhado com ela. Já remalho o outro ponto
e coloco na última agulha. Aqui foram 2, 4, 5, 7, 9, 11 pontos remalhados para o início dessa cava. Eu só vou remalhar para o lado de cá, sem fio. No lado direito eu tenho o fio, então uso para remalhar com fio. Quando chega aqui em 2 agulhas, eu dou uma laçada sozinha, só com o fio, para dar o comprimento dele. E coloco na agulha. Dispenso essas. Diminuição, como faria? Da mesma forma que faz uma diminuição normal, ou na última agulha, ou nas agulhas mais para dentro. Mas todas elas precisam ser trazidas para cima, porque se ela fica com 2 laçadas, olha, no ponto, quando ela está abaixada, ela ganha 2 laçadas, e mais o ponto, então fica um trabalho grosseiro ali. Fiz a diminuição, pode ser na última agulha, pode ser na agulha mais para dentro, como agora. Mas trago elas para cima. Essas que levaram a diminuição, trago elas para cima, para que elas trabalhem e não falhe o ponto. Suponhamos que seja na hora do decote. Decote redondo. Decote em V seria começado nessa altura aqui embaixo, mas eu quero um decote redondo, meio grande, já que ela é uma blusa vazada. O que que eu faço? Separo a metade do trabalho. Vamos contar quantas eu tenho aqui. Metade do trabalho é aqui, essa agulha central. Então, levanto essas agulhas todas da esquerda. Vou trabalhar apenas com o lado direito, mas não já agora. Tenho que dar uma base para esse decote. Vamos dizer aqui. Pus muito pouco ponto, então não posso exagerar na base do decote também. Vou seguir fazendo o lado de cá e o redondinho do decote. Digamos que eu tenha feito a quantia suficiente para esse redondinho. Sigo reto até a altura do ombro. Lembra que esse lado está sem peso, então sempre procuro puxar com a mão ou engato um dos pesos. Ou o peso dentado ou o gancho com um pezinho pequeno. Decote feito, tiro essas agulhas do tuque e remalho. Não vou fazer ombro aqui, mas também seria possível, só trazendo para cima, mas eu tenho muito pouco ponto. Daí não tem como eu fazer com poucos pontos assim. Agora, remalho para o ombro. Essa agulhada é a minha flor, que está com frio, mas não fica na caminha. Ela quer colo, vê se pode. E como o inverno chegou mais cedo para nós aqui, todo mundo sofre, inclusive os bichos. Mas é no inverno que a gente ganha bastante dinheiro, né? Não, brincadeira. Agora eu tenho o lado de cá para fazer. E, lembrando, eu tô com pontos elevados, mas eu preciso que eles estejam baixados
Então, levo manualmente. A base do decote era aqui, então essa parte deixo ela erguida. O restante precisa ser baixado. E agora, o que que eu faço? Seleciono manualmente. E depois confiro no carro, levando o carro, se essa seleção está correta. O ponto que está com 2 laçadas por cima, eu preciso trazê-lo para trabalho. Eu preciso trazê-lo para a posição D. Quem tem a laçada em cima, posição D. Quem está sem laçada alguma, fica na posição B. Aperto novamente os 2 tuques para trabalhar, coloco o fio no carro e vamos tecer essa parte do decote. Carro à direita, elevo para o decote também aquelas mesmas agulhas de antes. Elevo. E última elevação. Agora faço a mesma quantia de carreira. Tiro do tuque, desligo a máquina e remalho. Essas do centro, tiro com linha de outra cor. Ou remalho também, não tem problema nenhum. E aqui a nossa mini blusinha de modelo. No lado avesso, esse trabalho tem esse efeito, ela pode ser usada assim, com a barrinha embaixo, já começando o trabalho, fica muito bonitinho. Decotes e cavas podem ser feitos nesse trabalho também, cava redonda como essa. No lado direito, aparece mais o efeito central, aquela da agulha individual, mas também é possível de se trabalhar assim. A única coisa que se tem que fazer antes de começar uma blusa é fazer a amostra, porque o trabalho cede de uma forma diferente, ele cede e encolhe de forma diferente. Então, sempre faz uma amostra pequena, 40 pontos por 50, 60 carreiras, para você determinar a quantia de pontos para ser posto numa blusa normal, para não precisar fazer e desmanchar o trabalho depois, porque não deu a medida ou deu em excesso, certo? Respondendo, então, a dúvida de como fazer cavas e decote em blusas usando esse ponto, é dessa maneira, ok? Nosso abraço para hoje vai para Ângela Maria, para Sofia, para Maria de Nazaré, para Luz Angélica de Lima, no Peru, para Maria José, para Maria Soledade, para o Doni Júnior, para Helena e para Begônia Mosqueira. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!